eles querem estar perto da gente. Mas quando eles forem grandes, você e eu vamos querer ficar perto deles. Mas se nós não criarmos esse ambiente favorável de afeto, de amizade, de amor, quando eles crescerem, mano, não vai querer ficar perto da gente, não. Não vai querer a companhia da gente, não, irmãos. Eles vão querer outras fontes, outras amizades, encher o vazio do coraçãozinho deles, irmãos. Em terceiro lugar, irmãos, um pai convertido aos seus filhos é um pai que é exemplo para os seus filhos. Deixa de ser um negócio, irmãos. Nós não ensinamos aos nossos filhos apenas com palavras, com ordens, gritando, bravo, só no frear, às vezes agindo até com o homem é bravo que só no frear. Não é pela força, irmãos, não é pela força do nosso braço, pela autoridade imposta que a gente vai conseguir educar esse menino, não, irmãos. É com exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar. O exemplo, irmãos, é a única forma eficaz da gente ensinar esse bichinho. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Perceba, irmãos, a Bíblia não diz: ensina a criança que ela quer andar. Também não diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. O texto diz: ensina a criança no caminho. É junto com ele, é do lado, é tirando ele, é ensinando. E como exemplo, como modelo para os nossos filhos. Esse menino tão antenado, eles estão observando. A gente não pode ser inconsistente, a gente não pode ser incoerente, falar uma coisa e viver outra. Exigir que ele seja de um jeito quando a gente não vive, irmãos. Ah, meus irmãos, eles vão perceber, mais cedo ou mais tarde eles vão perceber quem nós somos. Na verdade, nós precisamos ser esse espelho, irmãos. E o espelho é mudo, mas ele revela. Às vezes não são palavras, irmãos, é a vida. É o reflexo das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso comportamento dentro de casa, especialmente, irmãos. Mas o espelho, irmãos, para que ele possa refletir, ele precisa estar bem limpinho, irmãos. Ele precisa estar iluminado. Ele precisa ser plano, porque do contrário, ele vai distorcer a imagem. Meus irmãos, nós somos o espelho para esse menino. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia fala de Eli, o sacerdote. Era um sacerdote de Israel, durante 40 anos ele julgou. Quem sabe ele cuidou de um, aconselhou outros. Quem sabe ele percorreu todo o território de Israel, aconselhando famílias, ajudando essas famílias a enfrentarem suas dificuldades. Mas Eli, irmãos, ele esqueceu dos seus filhos, ele não disciplinou os meninos. E mais tarde, irmãos, diz a Bíblia que Eli começou a participar, a ser conivente aos pecados daqueles filhos. Meus irmãos, o Senhor Deus nos colocou, irmãos, para nós criarmos os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. E a maneira mais eficaz de fazermos isso é sendo um modelo, irmãos, dentro de casa. Mas ainda, irmãos, o pai precisa proteger esse menino, irmãos. Nós vivemos hoje num mundo tão difícil, não é? Você sabe da história que as dificuldades, o perigo não está na outra cidade, estão na nossa cidade, irmãos. Estão no nosso bairro, estão na nossa rua, estão na escola deles, irmãos. Sabe, nós precisamos, irmãos, saber com quem esses meninos andam. Precisamos saber quem são os amigos deles. A que horas eles saem de casa, a que horas eles voltam para casa. Precisamos em casa que os nossos filhos estão indo e quem os nossos filhos estão trazendo para dentro da nossa casa. Saber quem são os conselheiros desse menino, irmão. Pai,
o Senhor Deus colocou você com esta nobre missão de poder protegê-lo. A Bíblia fala referência à história